Meu nome é Cristina Bezerra e esse é Multiplicando o Seu Dinheiro. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa super importante, que é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a investir é mudar a nossa forma de pensar. Enquanto nós tivermos uma forma de pensar limitante, ou enquanto a gente não tiver clareza da forma como a gente pensa, das coisas que a gente acredita, vai ser muito difícil para a gente ganhar dinheiro. E eu vou explicar isso para vocês agora, tá? O que é o mindset, ou a nossa maneira de pensar, ou o nosso modelo mental? Isso foi estudado pela Carol S.D. Dweck, né? É uma das maiores especialistas do mundo em psicologia social e psicologia do desenvolvimento, né? Ela que fundou esse conceito, ela que formatou esse conceito de mindset, ok? E o que é mindset? É a maneira como a gente pensa, né? Então, assim, o nosso sucesso, o nosso fracasso na vida não depende de talentos inatos ou de habilidades inatas, como muitas pessoas acreditam. O nosso talento, a nossa capacidade de vencer na vida, o nosso sucesso, né? Depende da maneira como a gente pensa. E a maneira como a gente pensa pode ser modificada, tá? Esse é o grande pulo do gato. Então, o que a Carol Dweck descobriu, né? Que é o nosso mindset, é a nossa maneira de pensar, é o nosso modelo mental que determina a maneira como a gente enfrenta as diferentes situações na nossa vida. É ela, a nossa maneira de pensar, que determina a nossa tomada de decisões. E aí você deve perguntar para mim, tudo bem, Cristina, mas como a gente constrói a nossa maneira de pensar? Nós construímos a nossa maneira de pensar nas diferentes interações sociais que a gente faz parte, desde pequenininho na nossa família, na escola e depois no nosso trabalho. São nessas interações sociais que as pessoas que a gente convive vão atribuindo sentido, significado às nossas ações, às nossas atitudes, tá? E às nossas experiências, tá? Esse significado que elas dão faz com que a gente forme a nossa maneira de pensar, ou seja, o nosso conjunto de ideias, as nossas crenças, os nossos valores, né? Eles são responsáveis pelo nosso mindset, pela nossa forma de pensar, tá? E aí, esse mindset, ele é responsável pela maneira como a gente compreende, como a gente enxerga, como a gente julga tudo o que acontece na nossa vida, né? É ele que vai motivar as nossas decisões e as nossas atitudes. Portanto, todas as crenças que a gente tem na vida sobre a capacidade que a gente tem ou não de vencer na vida, sobre o dinheiro, que é super importante, o conceito de dinheiro na educação financeira, são construídos nas interações sociais. A Carol Dweck também introduziu o conceito de mindset fixo e mindset de crescimento, que eu vou apresentar a seguir. O mindset fixo acredita que todas as suas habilidades, que todas as suas capacidades, que a sua inteligência são inatas, ou seja, ou você nasce inteligente ou não, tá? Ou você tem habilidade para enfrentar determinadas situações ou não. Não existe evolução. Você nasce do jeito que você é. Essas características como inteligência, como força de vontade, como ambição, são inatas, tá? Você já nasce com essas capacidades. As pessoas que têm um mindset fixo acham que erro é uma coisa inadmissível, porque só erra quem é incapaz. Quem é incapaz vai sempre errar, vai dar sempre tudo errado com ele, tá? Uma outra coisa que a pessoa que tem um mindset fixo não acredita, ela não crê no aprendizado por esforço, por determinação, porque ele acha que quem precisa se esforçar para aprender já é um fracassado. Quem
tem habilidade de aprender fácil, nasceu com essa habilidade. E quem tem que se esforçar para aprender é porque nasceu fraco, nasceu incapaz e jamais vai ser capaz de se superar. Ok? Bom, pessoas que têm essa maneira de pensar, que têm um mindset fixo, acabam realmente acreditando, né, que elas são assim e elas não assumem a responsabilidade sobre os próprios fracassos. Elas atribuem a causas externas. Então, não deu certo, não foi por mim. E quando você vai conversar com a pessoa porque uma coisa deu errada, em vez dessa pessoa tentar achar formas de dar certo e aprender com os próprios erros, ela simplesmente não se responsabiliza por nada e fica horas se justificando porque aquilo não deu certo, ao invés de tentar e pensar em alternativas de mudança daquela situação que não deu certo. Porém, existe uma outra forma de pensar, existe um outro mindset, existe um outro modelo mental que se chama mindset de crescimento. Quem tem esse mindset de crescimento acredita que os obstáculos, que as limitações servem como uma oportunidade de superação, de aprendizado. Quando a situação é difícil, quando a situação é desafiadora, você tem que achar formas de solução, de sair daquela situação difícil, né? De enfrentar aquela situação. E isso te faz crescer, isso te faz evoluir. Portanto, o aprendizado com esforço é extremamente valorizado quando a pessoa tem um mindset de crescimento, tá? É importante ter obstáculo. Quanto mais obstáculo você enfrentar, quanto mais estratégias você criar para sair daquele obstáculo, porque você vai tendo obstáculos, você vai criando estratégias de superação. Mais você se desenvolve, mais você cresce, mais você melhora, tá? É através das dificuldades, é através dos desafios que os neurônios da gente vão fazer sinapses, vão fazer conexões que vão nos tornar mais inteligentes, tá? Praticar, treinar para a gente aperfeiçoar habilidades como atenção, como memória e capacidade de julgamento fazem a gente se desenvolver, fazem a gente crescer, fazem a gente se tornar pessoas melhores, pessoas mais competentes, mais capazes para enfrentar a vida. Tendo isso claro, é importante a gente entender como acontecem as mudanças comportamentais. Então, o mais importante de você entender é que assim como nas relações que a gente tem na nossa família, na escola, no trabalho, a gente cria o nosso modelo mental, ele é construído desta forma, ele também pode ser modificado. E ele também vai se modificar nas interações sociais. Ele também vai se modificar a partir do momento que outras pessoas apresentarem para a gente outros jeitos de ver aquela situação, outras formas de analisar aquela situação, né? Outros conceitos, tá? Bom, e eu vou te ensinar agora 5 formas que vão te ajudar a mudar o seu mindset. Só que antes de eu dar essas fórmulas que te ajudam a desenvolver o seu mindset de crescimento, não deixa de dar um like nesse vídeo, divulgar para o maior número de pessoas, porque elas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Quais são as formas da gente desenvolver um mindset de crescimento? A primeira forma é o autoconhecimento, ou seja, você tem que identificar qual é o seu mindset. Por tudo que nós conversamos agora, suas atitudes diante da vida. Você é uma pessoa que enfrenta os obstáculos? Você é uma pessoa que aprende com seus erros? Ou você é uma pessoa que perante uma dificuldade, você desiste? Você não acredita na sua capacidade. Se você não acredita, se você desiste, você nunca vai vencer na vida. Você nunca vai crescer, ok? E você precisa mudar. O que te ajuda, então? É trabalhar o seu autoconhecimento. Primeiro entender quem é você. E depois, aonde você quer chegar, tá? Se você percebe que você tem um mindset fixo, você já é um passo. E aí você precisa, sabendo que são as dificuldades, são as tribulações que te fazem enriquecer, crescer, melhorar, você não vai mais fugir de situações assim.
Você vai procurar formas de sair das dificuldades, você vai encontrar formas de vencer os obstáculos, né? Isso não vai ser uma coisa que vai te acovardar, mas vai ser um motor para você crescer, tá? Bom, entendendo melhor quais são os motivos que te levam a pensar de uma determinada forma, você vai ter a oportunidade de realizar a mudança necessária para que você consiga se desenvolver, que você consiga desenvolver o seu mindset, né, de crescimento e evoluir cada vez mais. Como você consegue buscar formas de mudar? De duas formas, tá? Primeiro, lendo muito. Através da leitura, a gente vai adquirindo novos conhecimentos, tá? Quanto mais assuntos a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a nossa mente se desenvolve, mais maneiras de pensar a gente desenvolve, mais conhecimento a gente adquire, mais ferramentas a gente tem para atuar na vida. Então é super importante a gente ler, porque a leitura ajuda o nosso inconsciente, tá, a modificar. A leitura modifica os nossos pensamentos, né? A partir do momento que a gente aprende conhecimentos novos, né? A gente aprende novas formas de pensar através da leitura. Uma outra forma que nos ajuda a crescer, né, a mudar o nosso mindset, a aprender, né, é nos cercando de pessoas bem-sucedidas, né? Não para imitá-las, mas para olhar como que elas obtêm resultado, como é que elas obtiveram resultado nas trajetórias delas. Então é super importante ler biografias, né? Por exemplo, o senhor Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, ele era engraxate, né? Ele estudou economia, ele estudou administração, ele enriqueceu. Se ele acreditasse que ele não era capaz de enriquecer, ele jamais teria se desenvolvido, né? Ele criou um mindset de desenvolvimento. Ele descobriu que a maneira como o INSS nos paga, e há muitos anos atrás, porque hoje ele tem mais de 80 anos, ele já viu que não ia valer a pena investir, juntar dinheiro no INSS, e ele começou a comprar ação de boas empresas na bolsa, pagadoras de dividendos, e hoje ele é bilionário, né? Mas por quê? Porque ele teve um mindset de crescimento, tá? O Walt Disney saiu do nada, empreendeu. Começa a ler a biografia dessas pessoas. Começa a estudar pessoas que saíram do nada e chegaram a ser e são hoje, ou foram na sua época, grandes empreendedores, né? O que as fez? Qual foi o motor que as fez crescer? O mindset, a forma de pensar. Não ter medo de arriscar, não ter medo de crescer. E muitas das pessoas que têm sucesso na vida tiveram seus tombos. Não é assim que começou do nada e chegou a enriquecer. Muitas pessoas tiveram tombos, muitas pessoas faliram os primeiros negócios. Muitos empreendedores faliram os primeiros negócios para depois os negócios evoluírem. Simplesmente elas não tiveram medo, elas não pararam no primeiro obstáculo, né? Então é muito importante entender como essas pessoas lidam com dificuldades, como elas pensam, como elas agem para obter sucesso e como elas agem quando elas fracassam. Né? Que lição elas tiram do fracasso delas, né? Então, cerque-se de pessoas bem-sucedidas na vida. Procurem pessoas que te impulsionem para cima, que te dê força e não que te levem para baixo, que te depreciem, né? Se você vive numa família que te deprecia, que te puxa para baixo, que tem um mindset fixo, que fica te dizendo que você é incapaz, que você nunca vai crescer, sinto muito. Se você não se livrar dessas pessoas, você não vai evoluir. Uma outra coisa é faça planos. Se você não tiver plano, se você não souber onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum, simplesmente porque para você tanto vai fazer. Então, crie planos, tá? Tenha planos para uma vida melhor, né? Almeje o seu crescimento, faça plano para futuros, tenha sonhos. E você vai ser capaz de realizar o seu sonho sim, porque a partir do momento que você tiver um sonho, você vai começar a criar metas para atingir aquele sonho. Você vai criando metas, se o seu sonho é muito grande, né? Você vai criando metas intermediárias para chegar àquele sonho. Né? E você tem que ver se o seu objetivo de vida está realmente ligado ao seu sonho. Exemplo, se você tem um sonho de segurança, então é importante para você
Às vezes, ter um emprego fixo que te dê um ordenado certo, ou ter uma casa própria, porque ela vai te dar segurança na vida. Se você é uma pessoa que quer liberdade, que você pensa em se aventurar, a trabalhar no exterior, a investir na sua profissão, trabalhar no exterior para ganhar mais, o momento agora não é de fincar raízes. Então, por exemplo, ter uma casa própria não é o melhor para você. O importante é você ter clareza de qual é o seu objetivo, do que você quer e traçar metas para alcançar esses objetivos. E saiba que além do conhecimento, que é a maior ferramenta de todas, porque é ele que vai te mudar a forma de pensar, é ele que vai te capacitar profissionalmente, é saber que o dinheiro é uma ferramenta muito importante nesse processo. É o dinheiro que vai te permitir investir na sua profissão, é o dinheiro que vai te permitir se empreender, é o dinheiro que vai te permitir ter um futuro melhor. Tá? Enquanto você não fizer as pazes no dinheiro, com o dinheiro, enquanto você não entender que o dinheiro é uma ferramenta, vai ser muito difícil de você evoluir, tá? E a última coisa é ter um enfoque positivo, né? Sempre que acontecer uma coisa errada, não se focar no que deu errado, mas pensar em formas de superação. Tirar daquela experiência negativa coisas positivas, para que você não erre da mesma maneira em outra situação no futuro. Este canal do YouTube, eu falo sempre sobre educação financeira e o meu objetivo é levar você a mudar o seu mindset. E me sigam no Instagram, onde eu posto todo dia conteúdo sobre educação financeira e tiro a dúvida de vocês. Um grande beijo e até a próxima!